O verdadeiro arrependimento não busca apenas o perdão, mas uma transformação do coração, ok? Aquele que realmente se arrependeu dos seus pecados, ele pede perdão a Deus, mas ele não busca somente o perdão, mas ele quer também que Deus lhe dê uma transformação do seu coração, né? Que Deus mude o seu coração, que Deus eh, transforme o ser dele, que Deus mude a vida dele e que essa mesma pessoa, né, ele possa viver de acordo com a vontade de Deus, sendo uma vida renovada, transformada por Deus. Veja o que diz lá no livro de Salmos, capítulo 51, do versículo 10 até o versículo 13. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Amém? Então, para você que está vendo esse vídeo, que ainda não se inscreveu no meu canal, é só clicar e se inscreva para poder obter mais conteúdos cristãos. Esse salmo é o salmo de Davi, né? Depois de Davi ter pecado, ele pede perdão a Deus, né? De tão arrependido, de tão quebrantado do seu erro que ele havia cometido. Ele pede perdão. E ele fala a Deus, para Deus criar nele um coração puro. Deus me transforme, muda o meu jeito de ser, o meu jeito de pensar, de agir. Como Jeremias disse que o coração é enganoso. Ele disse que cria em mim um coração puro. Não me dê esse coração enganoso, eu esse coração que me leva ao pecado, mas um coração quebrantado, um coração disposto a viver segundo a tua vontade, um coração que está cheio de anseio de buscar a Jesus, de buscar a Deus Todo-Poderoso. E renova em mim um espírito reto. Faça de mim um homem reto, um homem justo, um homem temente ao Senhor, um homem santo diante dos teus olhos. Ok? E aí fala aqui, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ok? Que o Espírito Santo continue sempre habitando no nosso corpo. Que realmente o nosso corpo seja o templo do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Que nós sejamos cheios dos frutos do Espírito Santo. E o versículo 12 diz: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, porque realmente o pecado nos tira aquela alegria que nós tínhamos, aquela alegria de quando a gente está bem com Deus, né? Quando a gente peca, se arrepende, vê uma tristeza tão forte dentro de nós. Mas aí o salmista ele pede que Deus lhe dê novamente aquela alegria da salvação, aquela alegria de saber que nós estamos bem com Deus, aquela alegria de eh, que futuramente eu vou viver ao paraíso com o Senhor, eu vou ter uma vida eterna, que viver para Jesus é a melhor coisa que um homem deve fazer, pode fazer. Né? Então, para você que está sem alegria, sem ânimo de servir ao Senhor, para você que está sem alegria da vida, do mundo, para você que o mundo perdeu sentido, coisa do gênero, faça como Davi, peça a Deus que Deus te dê a alegria da salvação. Peça a Deus que torna a dar-te o Espírito Santo, que Deus te dê um espírito novo, um espírito reto, para você que está passando por uma frieza espiritual, para você que está passando por uma luta interior, ponha-te de joelho
ore a Deus. Se for necessário, faça um jejum, mas suplique a Deus, rogue a Deus, para que Deus possa te dar um coração puro, para que Deus possa te dar um espírito reto, para que você possa sempre alegrar sempre em Deus, para que aquela alegria da salvação permaneça sempre, sempre em ti, para que volte até você. E no versículo 13, aí ele fala: Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecados e os pecadores a ti se converterão. Depois de Deus te dar um espírito reto, depois de Deus te dar a alegria da salvação do Senhor, depois de você estar alegre, feliz, disposto, em retidão, aí eu vou pregar a tua palavra. Eu vou anunciar a palavra de Deus. Faça isso. Pregue a palavra de Deus aos transgressores, aos pecadores. Eu sei que você tem familiar que ainda não se converteu, que você tem amigo que ainda não se converteu, que você tem vizinhos que ainda não se converteu, que você tem colegas que ainda não se converteram. Pregue a palavra de Deus para ele. Se tu estás sem ânimo, também vai à busca de Deus, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê força. Se você está em pecado, arrependa-te dos teus pecados. Peça perdão a Deus e peça que Deus te dê um coração puro, um espírito reto, ande em retidão. Está sem alegria, peça que Deus te dê alegria. E depois de tudo isso, depois de tu se arrepender dos teus pecados, fugir dos teus pecados, Deus te perdoar, depois de Deus te dar um coração puro, um espírito reto, a alegria da, da salvação, aí tu vai e pregue o Evangelho. Fala de Jesus, anuncia o arrependimento, assim como Jesus, assim como João Batista fazia, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o Espírito Santo, por intermédio de ti, ele vai convencer muita gente dos seus pecados. Vai converter muitas e muitas gentes. Então não se cale. Fale de Jesus. Primeiramente, olhe para si mesmo. Se arrependa dos teus pecados. Procure melhorar a cada dia que passa. E depois vai pelas ruas, na tua casa, no teu trabalho, na faculdade, na escola, anunciando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus.